Blindagem jurídica é papo de advogado. Se você tem algum problema ou tem medo de ser processado, você deve aprender a conversar, a falar com seu paciente. Talvez você já tenha visto alguma publicidade, algum card no Instagram que fale sobre blindagem jurídica e como você deveria contratar esses serviços advocatícios para que você não tenha problemas e não tenha nenhum receio de ser processado, e que, tendo essa documentação toda que um advogado te forneça, você não vai ter nenhuma chance de ser processado. Se você já viu isso, preste bem atenção e tenha cuidado, porque isso não existe. Isso é totalmente uma conversa fiada, se a gente pode dizer, e totalmente perigoso, e não é legal isso. Quando a gente começa a falar sobre blindagem, o que vem à mente? Que não tem como a gente sofrer um dano que venha disso, né? Digamos, a gente não pode sofrer um tiro por causa da blindagem, né? Mas se a gente for ver, não existe a possibilidade de a gente estar blindado de algum processo judicial. Até porque não é somente por nossa conta que a gente pode fazer com que, né, alguma ação nossa que faça com que a gente não seja processado. Porque, além da gente, existem outras pessoas, né? Existe o paciente que ativamente pode ir te processar, e daí você vai ter que responder, né? Ser o réu, responder, fazer a sua contestação judicialmente. E digamos que, ok, você foi processado pelo seu paciente, você tinha toda a documentação. Como a gente vai conseguir ter certeza 100% de que o juiz, né, uma pessoa alheia ao caso, e muitas vezes uma pessoa leiga no caso médico, né, que não entenda essa prática médica, como é que a gente vai ter certeza que esse juiz não vai te condenar, né, que ele talvez não vá se emocionar, ou talvez entender melhor o lado do paciente? Porque, veja, juízes são imparciais, mas eles também são humanos. Pode ser que alguma conduta que você tenha feito na prática foi correta, mas alguma história de vida desse juiz fez pesar ele, né? Fez pesar esse sentimento dele mais para o autor. Ou, dependendo da forma como foi explicada, né, na contestação, ou realmente o decorrer do processo, né, o juiz pode ter ido mais para o lado do autor, e isso acontece, né? Então a gente não pode dizer que você tendo o contrato específico, o termo específico, não vá existir a possibilidade de você ser processado. A possibilidade existe. A chance de você não pagar a indenização total, né? A chance de você reduzir drasticamente o valor da ação, aí sim é possível. Até porque quando a gente é processado, no médico é processado, são várias formas de dano, né? Ele pode ser, então, processado por danos morais, então realmente é sobre o psíquico, né? O que afetou psiquicamente a pessoa, né? Seja, digamos, um procedimento estético que deu errado, o pensamento vexatório, a vergonha, né? Toda o, digamos, desgosto de si mesmo, né? São questões que realmente abalam a pessoa. Isso seria um dano moral. A gente pode pensar em dano estético também, né? Se, digamos, que tenha ficado uma queimadura, uma mancha grande, tenha ficado uma cicatriz demasiadamente grande, que realmente ficou feia, que ficou, né? Que não ficou aquela cicatriz bonita, bem feita. Pode ser também lucros cessantes, né? O dano material. O dano material seria, então, o valor que o paciente pagou para o médico, para o hospital, ou porque aconteceu um imprevisto e ocorreu esse erro, então o paciente deixou de trabalhar, então ele, né, os lucros dele cessaram. Enfim, a parte do dever informacional, que é isso que a gente tem os termos de consentimento, justamente para que você tenha explicado, né, o dever de explicar e dar todas as informações para o paciente for suprido. Então, se a gente for ver, já são 4 tipos de pedido que o paciente pode fazer. E como é que a gente vai dizer que toda a documentação abrange isso? Assim como na medicina, o direito também não é uma temática totalmente exata, né? Podem acontecer intercorrências e a gente nunca pode prometer um resultado. Essa parte da blindagem é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, porque realmente não existe isso, né? Eu fui participar na semana passada de um congresso de direito médico, e quando a gente começa a ver que as pessoas começam a postar bastante no Instagram, algum colega meu estava fazendo um videozinho com uma outra colega, falando, videozinho aqui eu digo porque era um rápido, eu não estou querendo desmerecer ninguém, tá bom? Mas estava fazendo um vídeo, provavelmente era um TikTok, que ele perguntava, fale sobre direito médico em três frases. E uma delas foi blindagem jurídica.
Aí eu e umas outras colegas que estávamos juntos, a gente já regalou os olhos, tipo, meu Deus, isso realmente, pra mim, é incrível, assim, é o picareta dos picaretas dos advogados. Eu não digo só na área do direito médico, é em qualquer área do direito, que isso de dar uma certeza absoluta, pra mim, é uma coisa muito perigosa e deve ser, né, a gente deve se questionar e se atentar muito bem a isso. Mas, chegando então ao ponto desse congresso, que foi realmente uma novidade para mim, que realmente pela primeira vez eu vi alguns médicos conversando justamente sobre isso, sobre a possibilidade de não ter essa burocracia demasiada, tantos documentos, né? Porque, ao meu ver, principalmente sobre a questão dos processos, né, que é isso que a gente está conversando agora, quem são mais processados? Os médicos obstetras e ginecologistas, os ortopedistas e depois os cirurgiões plásticos. Mas aí a gente pensa, a gente fala tanto de cirurgia plástica e de dano estético e de tudo, de se é uma cirurgia, né, de resultado, de meio, e a gente fica pensando, bom, ok, isso a gente questiona muito sobre a cirurgia plástica, mas aí por que a ortopedia e a obstetrícia são mais processadas do que a cirurgia? Pelo contato, né, pelo contato que o médico tem com o seu paciente. Quando eu vou fazer uma cirurgia plástica, o paciente vai, digamos, se eu fosse fazer uma cirurgia plástica, eu vou primeiro me consultar com o médico, eu vou entender, primeiro eu vou pesquisar ele até eu decidir que eu vou fazer com esse cirurgião. Eu vou conversar com ele na primeira consulta, talvez eu tenha mais uma, a gente vai conversando, ele vai me mostrando, ele vai me explicando, eu tenho a consulta pré-operatória, depois, no pós-operatório, ele também vai continuar comigo, né? Talvez até aqueles retornos de 1 ano, 2 anos, então esse vínculo com o médico é grande na cirurgia plástica. Então, justamente, quando a gente tem esse vínculo e pode acontecer uma intercorrência, alguma coisa que realmente pode ter vindo, digamos, do meu organismo e não foi nenhuma culpa do médico, se ele me explica, ele me diz, eu já tenho uma confiança com ele, ele chega e diz, Rafa, aconteceu isso na tua cirurgia, infelizmente a gente fez tudo que pôde, mas isso aconteceu, você sabia, né, que poderia ter este risco e foi feito dessa forma. Então agora a gente vai fazer essa conduta e a outra conduta, enfim, seguir esse tratamento justamente para melhorar o aspecto da cirurgia ou, enfim, tentar reaver o que aconteceu. Eu vou pensar que esse médico é muito solícito, que ele me cuidou, que ele realmente fez tudo que podia, então a chance de eu processar esse médico é mínima, justamente pelo vínculo que nós temos. Agora, se eu sofro um acidente, né, vou direto para emergência, vem um ortopedista que eu nem conheço, eu tô com uma dor tremenda, eu só quero que alguém resolva o meu problema, que eu começo a imaginar que eu não vou poder mais caminhar, né, algo assim, faço a cirurgia no joelho com o médico ortopedista. E não deu certo, por qualquer intercorrência que tenha acontecido. Eu não conheço esse médico, ele é um estranho para mim, ele é uma pessoa que quando eu cheguei no hospital eu achei que ele ia me salvar, porque, né, na cabeça do paciente o médico é o salvador. Então, como que essa pessoa que eu confiei, digamos assim, ele que está ali disposto a vida dele, né, a profissão dele é para me ajudar, me salvar, e ele não faz isso? A chance de eu processar ele é muito maior, ainda mais se acontece a cirurgia, não é nem ele que vem falar comigo, às vezes é o residente, enfim. Então é nessas situações que o vínculo pode ser realmente a forma que vai te salvar, digamos assim, de um processo. Até mesmo a gente vê na parte de obstetrícia e ginecologia. Quando é a ginecologista, que é a obstetra, que ela faz desde o pré-natal, né, o acompanhamento da gestante, do pré-natal, tem todas as consultas, então faz depois o parto ou a cesárea, e daí tem um bebê, a chance de acontecer um problema, né, dessa gestante, dessa agora parturiente que seja, ela processar a médica, depois de todo esse vínculo, todos esses meses que elas estiveram juntos, até mesmo às vezes é a mesma ginecologista, né, de antes da mulher, é difícil. Agora, se eu sou gestante, tenho um plano de saúde, eu sei que a médica que me acompanhou no pré-natal provavelmente não é a mesma plantonista que vai me atender na hora do parto. Aí já muda a situação, porque eu conheço a outra médica. Essa outra médica eu não conheço. Então, aí pode surgir alternativas para os médicos, que é o termo disponibilidade obstétrica, todas essas outras formas que a gente faz com que esse vínculo cresça.
né? Então é muito importante, eu não estou dizendo que a documentação não é importante, longe disso, eu diariamente faço a documentação, mas eu faço num viés diferente, né? O que eu vejo como advogada, que essa documentação é importante justamente para que o médico tenha segurança da forma como é prestado o seu serviço, justamente, digamos, os contratos de prestação de serviço, justamente para que o médico tenha a certeza de que ele vai ser pago pelo paciente, porque muitas vezes ocorre situações de que o paciente paga uma parcela, as demais não pagam, né? Então, essa forma e até mesmo para que a gente estabeleça expectativas de como é que é o contrato, o tratamento do médico ocorre dessa forma. Então, depois do último atendimento, da última consulta de retorno, acabou esse vínculo e tá tudo bem. Né? Eu vejo mais uma forma empresarial, se a gente pode dizer, para que o médico se sinta seguro, mas não que seja uma forma de prevenção de qualquer processo. Eu acho que aí é realmente, porque se fosse até mesmo isso, a gente ia ter que encher o médico de documento, uma burocracia que é inviável. Né? A gente pode pensar quando que um plantonista vai conseguir apresentar o termo de consentimento que deve ser apresentado antes, num período bem anterior à cirurgia para o paciente, apresentar um contrato, depois um termo, né, de tudo que for feito. No mundo das ideias, como a gente diz, poderia acontecer, mas no mundo real da medicina é inviável. O ponto que eu quero chegar aqui é justamente sobre a conversa. Se um médico é um médico atencioso, é um médico que quando chega o paciente, ele deixa o paciente sentar, ele não é daqueles que existem, né? A gente já viu atendimentos de que tem algumas salas ambulatoriais que não tem nem cadeira para o paciente nem sentar. Então, conversar com o paciente, olhar nos olhos dele, explicar, ser afetuoso, escutar, né? O médico sabe que muitas vezes o paciente só quer a atenção do médico, ele não quer só mostrar a doença dele, não, ele quer alguém que o escute. E o médico, a gente pode dizer que não, porque justamente tem muitos, está ocorrendo, né, uma judicialização da medicina, e cada vez mais médicos, mas o médico ainda tem a sua responsabilidade e ele tem a sua reputação, né? Quando a gente já diz que a pessoa é um médico, a gente já imagina que é uma pessoa correta, que é uma pessoa que estuda, que tem o conhecimento. Eu sei que no atendimento, às vezes é muito corrido, você às vezes tem 10 minutos para fazer uma anamnese de um paciente, a gente sabe que uma anamnese bem feita não consegue ser em 10 minutos, e você ainda tem que escrever no prontuário, você tem que examinar os exames, você tem que, ou às vezes, mandar o paciente fazer exames, é muita coisa em pouco tempo. Então, meu conselho aqui, como advogada de médicos, na minha assessoria preventiva principalmente, a gente faz todo um apoio ao médico quando ele tem alguma intercorrência, algum conflito com o paciente, a gente sempre auxilia na forma de se comunicar com o paciente, né? Pode ser que você queira, às vezes tem alguns médicos que acham que na nossa assessoria isso quer dizer que a gente, se deu algum problema com o paciente, é a gente que vai lá conversar com o paciente. Não! O primeiro ponto, a gente te ajuda a formular frases, né, a formular formas de conversar com o teu paciente, de abordar ele, de explicar e até mesmo, primeiro, para te consolar e te apoiar nesse momento, que pode ser desde uma intercorrência comum ou até realmente uma coisa mais grave, mas o diálogo é muito importante. A gente lembra sempre que o paciente, ele vê o médico como o seu salvador, como o seu curador. Então, ele vai escutar o médico. Né? O paciente quer te escutar e ele quer ser escutado. Então, você tendo um trato, né? Um cuidado com o seu paciente, até como tem a famosa frase do Hipócrates, que o médico muitas vezes mais cuida do que cura. Então, é justamente esse pensamento que até está no juramento de Hipócrates, é o que o médico deve fazer, né? Em vez de pensar que precisa ter uma documentação jurídico gigantesca para se proteger, não. É saber conversar, é dar atenção. Isso vai te prevenir de trocentos processos. Meu nome é Rafaela Zaposser, eu sou advogada, especialista em direito médico e tributário. Meu escritório é voltado para a prática médica. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, me manda aqui e segue aqui nas minhas redes sociais, que tem muito conteúdo para te ajudar.